Em novembro de 2009, foi criado aqui dentro da Cooperativa Central de Bens e Serviços o Centro de Formação Continuada, cujo objetivo é capacitar e desenvolver os colaboradores das nossas associadas em suas competências técnicas e comportamentais. Ao longo desses 2 anos foram 304 horas de treinamento, 468 funcionários ou colaboradores treinados, que multiplicaram para outros 2.230 colaboradores em cada uma das nossas singulares associadas. A ideia é, nesses próximos anos, estender esses treinamentos não só para os colaboradores, mas também para os médicos cooperados.